Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa terceira aula, referente à nossa terceira unidade. Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos estudos do capítulo 9 sobre as proporções. Nessa aula, nós vamos estudar especificamente as propriedades estruturais das proporções. Esse conteúdo vocês vão encontrar a partir da página 171 do livro de matemática. Pegue o livro, o material, o caderno e vamos iniciar a nossa aula. Na página 171, nós vamos ver a propriedade A. Eu coloquei aqui no quadro. Então, essa propriedade tem como subtítulo soma ou diferença dos termos. Aqui no quadro eu coloquei apenas soma dos termos, porque daqui a pouco nós vamos ver na página 172 que a propriedade B é uma consequência da propriedade A, ou seja, na propriedade A ele vai falar sobre a soma dos termos e já na propriedade B ele vai falar sobre a diferença dos termos. Então, logo embaixo, onde tem propriedade A, soma ou diferença dos termos, a primeira frase vocês vão grifar, porque é a definição dessa propriedade. Eu vou ler para vocês, acompanhem. Em toda proporção, a soma ou diferença dos dois termos está para o primeiro ou o segundo, assim como a soma ou diferença dos últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Aí ele coloca essa frase, vocês grifam. Veja o que é que ele escreve em seguida. Seja A sobre B igual a C sobre D uma proporção. Então, A mais B sobre A vai ser igual a C mais D sobre C. Ou A mais B sobre B vai ser igual a C mais D sobre D. Eu vou colocar aqui no quadro um exemplo numérico para que vocês possam entender melhor como é que funciona essa adição dos termos. Está aqui o nosso exemplo com números para que vocês possam entender. Vejam. Seja 2 sobre 3 igual a 4 sobre 6. Lendo em forma de proporção, 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Então, se eu quero utilizar a propriedade A, a propriedade estrutural A, eu posso somar os termos sem alterar a minha proporção e sem alterar a minha igualdade. Vou mostrar aqui a vocês as duas formas que o livro traz, tá? Eu posso somar 2 com 3 e deixar isso tudo sobre 2. E vai ser a mesma coisa de eu somar 4 com 6 e isso tudo está sobre 4. Então, ó, eu posso somar esse com esse, 2 mais 3. E isso aqui ficar sobre 2, que é o meu antecedente. E isso é a mesma coisa que eu somar 4 com 6 e deixar aqui embaixo o meu antecedente como consequente. Então, eu somo esse com esse e deixo sobre esse. E somo esse com esse e deixo sobre esse. E eu não altero a minha proporção, eu continuo com a igualdade. Vamos ver se é. 2 mais 3, 5. 5 sobre 2 é igual a 4 mais 6, 10. 10 sobre 4. Então, vocês podem realizar aí essas divisões e ver os resultados. Podem fazer até numa calculadora, para ser um pouco mais rápido. Ó, 5 dividido por 2 dá 2,5. E 10 dividido por 4 é 2,5. Então, eu não altero a minha igualdade. Eu continuo com esse lado igual a esse, mesmo utilizando essa primeira propriedade. Soma o antecedente com o consequente e deixa tudo sobre o antecedente. E do outro lado, soma também o antecedente com o consequente e deixa sobre o antecedente. Eu posso também fazer dessa forma. Somo o antecedente com o consequente, 2 mais 3, e deixo sobre o consequente. Aqui, ao invés de 2, agora vai ser o 3. E isso é a mesma coisa de eu somar 4 com 6, o antecedente com o consequente, e deixar sobre o consequente. 2 mais 3, 5 sobre 3. Isso vai ser igual a 10 sobre 6.
Aí vocês vão realizar aí a divisão e vocês vão ver que vai dar uma dízima, que é 1,6666. Então, essa dízima a gente escreve assim, ó, 1,6, um traço em cima do período, que é o número que vai se repetir. Esse traço significa que o 6 vai ficar se repetindo. Isso é igual a 1,6. Então, se eu divido 5 por 3, dá 1,6. E quando eu divido 10 por 6, dá 1,6 também. A minha igualdade, na minha proporção, ela não se altera. Lembrando que, quando eu utilizei essa propriedade, eu somei o antecedente e o consequente e aqui eu deixei o meu antecedente. Então, se na primeira eu deixo o antecedente, na segunda eu também tenho que deixar o antecedente. Ou, se eu somar e deixar o consequente, aqui eu tenho que somar e embaixo permanecer o consequente. Eu vou fazer aqui o exemplo da página 171. Acompanhe a leitura. A razão entre as notas que João e Pedro tiraram na prova de matemática é 4/3. Sabendo que a soma das suas notas é 14, qual é a nota de cada um? Então, eu vou resolver aqui o exemplo. A primeira informação é que tem uma nota de João, que eu vou representar com a letra J, e tem a nota de Pedro, que eu vou representar com a letra P. E que a razão entre eles é 4/3. Então, a minha primeira equação, isso aqui vai dar um sistema de equações. A minha primeira equação vai ser trabalhar essa primeira frase. Lembrando que eu tenho que passar para a linguagem matemática aquilo que está na linguagem corrente. Então, o problema diz: a razão entre as notas que João e Pedro tiraram na prova de matemática é 4/3. Então, como é que eu escrevo uma razão? A razão é dividir o antecedente pelo consequente. O antecedente aí é João, é quem ele fala primeiro. E o consequente, Pedro, é quem ele vai falar segundo. Então, a razão entre João, J e P, a razão entre João e Pedro é igual a 4/3. A primeira frase diz que a razão entre João e Pedro é igual a 4/3. E a segunda vai dizer assim: sabemos que a soma das suas notas é 14. Então, quando eu somar a nota de João com a nota de Pedro, isso aqui vai ser igual a 14. Tenho aqui um sistema de equações, onde a minha primeira equação é uma proporção e a minha segunda equação é apenas uma equação onde eu estou somando essas notas. O que eu tenho que fazer primeiro? Resolver essa proporção aqui da primeira equação. Eu tenho que resolver aqui essa proporção. Então, como é que eu vou saber quando utilizar a propriedade A? Se eu tenho que resolver essa proporção, eu vou olhar a minha outra equação. A minha outra equação é uma soma entre os termos. Então, eu utilizo a propriedade A, que é a soma dos termos. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e vou utilizar essa propriedade aqui. Vou pegar essa primeira equação e vou utilizar essa propriedade da soma dos termos. Aí, como é a soma dos termos? Eu vou somar o J com o P e vou colocar como denominador ou J ou P. Então, fica assim, J mais P, aí aqui eu vou deixar o J, tá? Sobre J. É igual, se aqui embaixo eu deixei o antecedente, nessa outra eu também tenho que deixar um antecedente. 4 mais 3 sobre 4. Observe que aqui ficaram os dois antecedentes. Ou eu poderia deixar aqui os dois consequentes, tá? Não altera. Então, veja que agora eu continuo com uma proporção. E no primeiro termo eu tenho J mais P está para J, assim como 4 mais 3 está para 4. Só que, observe que aqui na minha segunda equação, eu tenho que J mais P é igual a 14. Olha o que eu tenho aqui, ó, J mais P. J mais P é 14. Aqui, ó, J mais P é 14. Então, aqui onde tem J mais P, eu vou substituir por 14. Essa equação aqui vai ficar, essa proporção aqui vai ficar assim, ó. J mais P é 14 sobre J, que é igual 4 mais 3, 7 sobre 4. E para resolver agora, eu tenho que utilizar a propriedade fundamental das proporções.
A propriedade fundamental, eu multiplico os extremos, os meios e os extremos. Então, aqui eu vou fazer 14 vezes 4 e 7 vezes J. E não altera a minha igualdade. Aqui é 14 vezes 4 é igual a 7 vezes J. 14 vezes 4 dá 56. E 7 vezes J é 7J. Aqui eu posso utilizar a transposição de proporções. A transposição quer dizer que eu posso pegar esse termo e colocar para esse lado e esse para o outro, mudar os termos de posição e não alterar a minha proporção. Então, eu vou fazer isso. Vai ficar 7J é igual a 56. E agora, para resolver, esse 7 que está multiplicando vai vir dividindo. Então, vai ficar J é igual a 56 dividido por 7. Logo, J vai ser igual a 8. Eu encontro assim qual é a nota de João. Já sei que João tirou 8. E agora eu vou encontrar a de Pedro. Para eu encontrar, é só eu vir aqui na segunda. Eu vim na primeira, substituí os valores e encontrei a nota de João. Então, eu vou agora na segunda e substituo o valor de João. João é 8, mais a nota de Pedro, que é igual a 14. Esse 8 que está somando vem subtraindo. Então, a nota de Pedro é igual a 14 menos 8. Logo, a nota de Pedro é igual a 6. Para conferir se essa realmente é a minha resposta, basta eu substituir nas duas equações e ver se satisfaz. Então, a nota de João, 8, mais a nota de Pedro, 6 dá 14. Ok. E aqui é uma proporção. Eu tenho que dividir a nota de João pela nota de Pedro. Então, 8 dividido por 6 tem que dar igual a 4 dividido por 3. Vocês fazem aí essa divisão, 8 dividido por 6, e vê se dá o mesmo resultado que dividir 4 por 3. E lembrando que eu utilizei a propriedade A, porque em uma das minhas equações eu tinha uma soma dos termos. Agora, na página 172, nós vamos falar sobre a propriedade B. Não tem, nessa propriedade, vocês não vão precisar grifar nada, porque, na verdade, a propriedade B é uma consequência da propriedade A. Lembra que na propriedade A eu tinha uma soma dos termos, então aqui, na propriedade B, eu vou ter a subtração dos termos. Essa definição é a mesma da propriedade A, tá? Só que ele dividiu para mostrar como ocorre a soma e depois a subtração, sendo que é da mesma forma. Só vou trocar a adição pela subtração. Vou colocar o exemplo numérico que eu tinha colocado no exemplo anterior. Então, seja 2/3 igual a 4/6. Ou seja, nessa proporção 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Eu vou utilizar a propriedade B para fazer a subtração. Na propriedade B, se eu subtraio os meus termos, eu não altero a minha proporção. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz a adição, só que nesse caso a subtração. 2 menos 3 sobre 2 é igual a 4 menos 6 sobre 4. 4 menos 6 sobre 4. Lembrando que eu peguei aqui os dois antecedentes. Então, aqui eu tenho que 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 sobre 2. Menos 1 meio. E isso é igual a 4 menos 6 menos 2 sobre 4. Então, se vocês dividem aí 1 para 2, vai dar meio, 0,5. E aqui é negativo, então isso aqui é menos 0,5, que é igual. Se vocês dividirem 2 para 4, também dá 0,5. E ele também é negativo, ó, menos 0,5. Então, se eu utilizo na propriedade a subtração, assim como eu fiz na propriedade a adição, eu não altero a minha proporção. Vou mostrar agora, deixando aqui embaixo os consequentes. 2 menos 3
sobre 3 é igual a 4 menos 6 sobre 6. 2 menos 3 é menos 1 sobre 3, que é igual a 4 menos 6 é menos 2 sobre 6. Então, quando eu divido 1 para 3, isso vai dar 0, vai dar uma dízima, né? 0,3333 e é negativo, né? 0,3, a gente coloca esse tracinho aqui em cima para indicar que é uma dízima e esse é o período. Vai sempre ficar repetindo 3. E quando eu divido 2 para 6, também dá essa mesma dízima. E também é negativa, menos 0,3, aqui o período. Então, observe que nos dois lados da minha igualdade permanece. Então, a minha proporção ela não é alterada. Lembrando que a propriedade B ela é parecida com a propriedade A, só que troca o sinal, a operação. Na propriedade A eu tenho uma soma e na propriedade B eu tenho uma subtração. Eu vou mostrar também o exemplo que está no livro de vocês na página 172. Acompanhem a leitura. A razão entre o salário de Renata e o de Alessandra é 5 quartos. E a diferença entre os salários é R$120. Determine-os. Então, eu tenho aqui, ó. Vou fazer o exemplo, tá? Eu tenho aqui o salário de Renata. Então, para o salário de Renata, eu vou representar com a letra R. Para o salário de Alessandra, eu vou representar com a letra A. E a razão entre esses dois salários é 5 quartos. Eu vou montar, então, o meu sistema de equações de acordo com o enunciado da minha questão. Eu preciso passar para a linguagem matemática que está na linguagem corrente. Então, o problema diz a razão entre o salário de Renata e de Alessandra. Então, eu vou colocar a razão entre o salário de Renata e o salário de Alessandra é igual a 5 quartos. Essa seria a minha primeira equação. Além disso, ele continua o problema e diz a diferença entre os salários é igual a 120. Diferença é conta de subtração. Então, a diferença entre o salário de Renata e o de Alessandra é igual a R$120. Tenho aqui esse sistema de equações. Primeira equação, segunda equação. Aqui eu tenho uma proporção e ela quem eu devo resolver. Qual é a propriedade que eu vou utilizar? Eu vou olhar a minha outra equação. No exemplo anterior, a minha segunda equação era uma soma dos termos. Agora, eu tenho uma subtração dos termos. Então, eu vou utilizar a minha propriedade B, tá? Que foi essa que eu mostrei aqui com a subtração. Então, eu vou pegar essa minha primeira equação aqui e vou utilizar essa propriedade. Então, eu tenho R menos A. Aqui embaixo agora eu vou deixar o A, tá? R menos A sobre A é igual, se eu deixei o consequente embaixo, aqui eu também tenho que deixar o consequente. 5 menos 4 sobre 4. Eu poderia deixar aqui embaixo os dois antecedentes, o R e o 5. Eu que escolhi deixar o A e o 4, tá? Só para mudar e vocês verem que pode ser feito da mesma forma. Então, aqui eu tenho, novamente, ainda uma proporção. Só que aqui eu tenho R menos A. E a minha segunda equação diz que R menos A é igual a 120. Então, eu vou substituir. Onde tem R menos A, eu vou trocar por 120. Aí, eu vou colocar aqui, ó, R menos A é 120 sobre A é igual a 5 menos 4, 1 sobre 4. E aqui, para resolver, novamente, eu vou utilizar a propriedade fundamental. O que é que a propriedade fundamental diz? Que eu posso multiplicar os meios e os extremos
Meios, multiplico os meios e multiplico os extremos. E não muda a minha proporção. Então, eu faço 120 vezes 4. E isso vai ser igual a 1 vezes A. Vou trazer para cá. 120 vezes 4 dá 480. É igual 1 vezes A é A. Já encontrei, tá? Às vezes o aluno, eles se confundem em ver essa escrita. 480 é igual a A. Então, a gente pode utilizar a propriedade da transposição. Eu mudo isso aqui, os termos de lado e não altera. A é igual a 480. Encontrei o salário de Alessandra. Agora eu tenho que encontrar o salário de Renata. Pego aqui essa segunda equação, ó, o salário de Renata menos o salário de Alessandra é igual a 120. E vou substituir. Então, vou pegar aqui a segunda, ó. O salário de Renata menos o salário de Alessandra é igual a 120. O salário de Renata menos 480, que é o de Alessandra, estou substituindo. A por 480 é igual a 120. Esse 480, que está aqui junto com R, vai passar aqui para o lado do 120, só que ele é menos, então ele vai vir mais. R vai ser igual a 120 mais 480. Logo, o salário de Renata vai ser igual a R$600. Se você quer conferir, então você tem que voltar aqui nas duas e substituir. Então, o salário de Renata, 600, menos o salário de Alessandra, 480, dá 120. Eu quero ver se satisfaz a primeira. Então, pega 5 e divide por 4. Tem que dar o mesmo valor de eu dividir 600 por 480. Tá? Então, vocês testam, aí vocês vão ver que satisfaz essas duas. Lembrando que eu utilizei a propriedade B, porque na minha segunda equação eu tenho uma subtração dos termos. Agora, na página 173, nós vamos ver a propriedade C. A propriedade C fala a soma dos antecedentes e consequentes. Vamos grifar o conceito dessa propriedade. Na página 173, onde tem propriedade C, seja A sobre B igual a C sobre D, uma proporção, então se eu somo A mais C sobre B mais D, isso vai ser igual a A sobre B ou vai ser igual a C sobre D. Então, vocês vão grifar a frase que vem a seguir. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu consequente. Vou mostrar o exemplo com números para que a gente possa entender. Veja, na propriedade A e na propriedade B, eu somei os termos de uma razão. Então, eu peguei esse, somei com esse, isso, peguei esse e somei com esse. E embaixo, nos denominadores, eu deixei ou o antecedente deles, cada um seu respectivo, ou os consequentes dos seus respectivos. Na propriedade C, eu vou somar os antecedentes das duas razões e vou somar os consequentes das duas razões. E essa soma vai ser igual a qualquer uma dessas duas razões. Vou mostrar aqui a vocês agora. Ó. Então, na propriedade C, diz que eu posso somar 2 com 4. Lembra que nas outras eu tinha somado 2 mais 3? Nessa aqui, eu vou somar os antecedentes. Então, 2 mais 4 sobre 3 mais 6. Isso vai ser igual a qualquer uma dessas razões. Então, eu vou igualar a primeira. Então, 2 mais 4 sobre 3 mais 6 vai ser igual a 2 sobre 3. Vou pegar essa primeira razão aqui. Então, vamos ver. 2 mais 4 é 6. 3 mais 6 é 9. Isso é igual a 2 sobre 3. Então, vocês vão pegar aí a calculadora, vão resolver aí essa conta e vocês vão ver que quando eu divido 6 por 9, eu vou ter uma dízima. 0,6666, nós escrevemos 0,6, tracinho em cima do que se repete. E quando eu divido 2 para 3, eu também tenho a mesma dízima, que é 2, ou 0,6. Então, observe que nos dois lados eu continuo com a igualdade. Então, eu posso somar os
os meus antecedentes, somar os meus consequentes, e isso vai ser igual ou a essa razão. Agora eu vou fazer igualando a essa segunda, tá? 2 mais 4 sobre 3 mais 6. E isso vai ser igual, agora eu vou pegar a minha segunda razão. Então, eu tinha feito 2 mais 4, 3 mais 6 e igualei a primeira. Agora, eu vou fazer 2 mais 4, 3 mais 6 e vou igualar a segunda. 4 sobre 6. 2 mais 4 é 6. 3 mais 6 é 9. E isso aqui é igual a 4 sobre 6. Então, quando você divide, se você dividir 4 por 6, também vai dar 0,666. Então, 6 dividido por 9 dá essa dízima, 0,6. E quando eu divido 4 por 6, também dá 0,6. A dízima, tá? Então, na propriedade C, eu posso somar os meus antecedentes e os meus consequentes e igualar uma das duas razões e eu continuo com uma proporção verdadeira. Eu vou resolver o exemplo que o livro trouxe para que vocês entendam melhor. Acompanhe aí a leitura. A idade de Bruno e a idade de Vitória somam 24 anos. Sabendo que a idade de Bruno está para 4, assim como a idade de Vitória está para 2, determine a idade de cada um. Então, para resolver, vou colocar aqui o exemplo, tá? Para resolver esse exemplo, vou definir as minhas variáveis. Eu tenho a idade de Bruno, que eu vou definir como B. E a idade de Vitória, que vai ser o V, tá? E vamos agora montar as nossas, o meu sistema de equações, as minhas equações. A idade de Bruno e a de Vitória somam 24 anos. Então, a minha primeira equação é a idade de Bruno mais a idade de Vitória, que é igual a 24. Essa é a minha primeira equação do meu sistema. A segunda, sabendo que a idade de Bruno está para 4, então é uma razão, né? A idade de Bruno está para 4, assim como a idade de Vitória está para 2. Então, esse igual na razão é o assim como, né? A idade de Bruno está para 4, assim como a idade de Vitória está para 2. E ele quer saber qual é a idade de cada um. Então, veja, aqui eu tenho minha primeira equação e aqui eu tenho a segunda equação, que é a proporção. A minha segunda equação aqui é a minha proporção. Então, eu tenho que resolver essa proporção aqui, essa segunda equação. Eu preciso resolver ela. Qual é a propriedade que eu vou utilizar? Eu vou olhar a minha primeira equação. Só que aqui na minha primeira equação tem uma soma. Só que eu preciso saber, eu estou somando os termos ou eu estou somando os antecedentes? Eu estou somando B com 4 aqui ou eu estou somando B com V? Então, eu estou somando o B com V. Se aqui fosse B mais 4, eu ia utilizar a propriedade A, porque é a soma dos termos. Aqui eu estou somando, eu tenho uma soma dos antecedentes. O antecedente dessa primeira razão com o antecedente da segunda. Olha, aqui. Então, eu vou utilizar a propriedade C. Vou colocar aqui a minha segunda, tá? Para resolver. Então, nessa segunda aqui, não, já puxei a seta, não precisa. Então, essa segunda aqui, eu vou resolver utilizando essa propriedade. O que é que a propriedade diz? Que eu somo os antecedentes, somo os consequentes e posso igualar ou a essa primeira ou a essa segunda razão. Então, é B mais V sobre 4 mais 2. E isso aqui é igual ou a essa ou a essa. Vou igualar essa aqui, tá? B sobre 4. Aqui eu tenho B mais V. E a minha primeira equação tem que B mais V é igual a 24. Então, eu vou substituir. Aonde tem B mais V, eu vou colocar 24. Aqui vai ficar 24. Embaixo, 4 mais 2, 6. É igual a B sobre 4.
resolver aqui essa proporção, eu utilizo a propriedade fundamental. A propriedade fundamental diz que eu posso multiplicar os meios e os extremos sem alterar. Então, fica 24 vezes 4 é igual a 6 vezes B. Vou colocar aqui. 24 vezes 4 vai dar 96. É igual a 6 vezes B, 6B. Novamente, eu vou utilizar aqui a transposição. Então, eu vou mudar esses termos de lugar. Vai ficar 6B é igual a 96. Esse 6 aqui que está multiplicando vai vir dividindo. Então, eu tenho B é igual a 96 dividido por 6. 96 dividido por 6 dá 16. Então, eu encontrei assim a idade de Bruno. Bruno tem 16 anos. Agora, eu preciso encontrar a idade de Vitória. Então, aqui na minha segunda equação, eu substituí, resolvi e encontrei a idade de Bruno. Agora, eu preciso ir na primeira, substituir o valor da idade de Bruno para encontrar a idade de Vitória. Então, aqui na minha primeira equação, eu tenho que a idade de Bruno mais a idade de Vitória é igual a 24. Eu vou substituir. A idade de Bruno é 16. Mais a idade de Vitória é igual a 24. Esse 16, ele está somando, então ele vai vir para o outro lado subtraindo. Então, a idade de Vitória vai ser igual a 24 menos 16. A idade de Vitória vai ser igual a 8. Vitória tem 8 anos. Então, novamente, se eu quero ver se os meus resultados foram corretos, eu volto aqui e substituo. A idade de Bruno mais a de Vitória tem que dar 24. 16 mais 8, 24. Se eu divido B por 4, 16 dividido por 4 é 4. Tem que ser a mesma coisa de eu dividir V por 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, assim, nós conferimos que a nossa resposta ela está correta. Ainda na página 173, nós vamos ver a propriedade D. A propriedade D fala sobre a diferença dos antecedentes e dos consequentes. Então, ela se parece com a propriedade C, só que nesse caso, nós temos uma subtração dos antecedentes e dos consequentes. Pega aí o livro de vocês para que vocês possam marcar essa definição. Primeiro começa assim, seja A sobre B igual a C sobre D, uma proporção. Então, A menos B sobre... Aqui está errado, tá? Aqui está A menos B e deveria ser A menos C na parte de cima. Então, corrijam. Então, fica assim, se A está para B, assim como C está para D, uma proporção, então, A menos C sobre B menos D é igual a A sobre B ou a C sobre D, tá? Vou mostrar aqui aí vocês vão grifar agora essa frase de baixo. A diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Vou mostrar aqui com o exemplo que eu estou fazendo, o exemplo numérico para vocês verem como ocorre, tá? Para entender melhor. Então, eu tenho aqui 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Se eu vou utilizar a propriedade D, que é a diferença dos antecedentes e consequentes, eu vou subtrair os meus antecedentes, vou subtrair os meus consequentes e isso vai ser igual a uma das duas razões. Lembrando que na propriedade B, eu subtraí os termos, o antecedente pelo consequente e subtrair o antecedente pelo consequente. Aqui é a subtração dos antecedentes, antecedente menos antecedente e consequente menos consequente, tá? Então, aqui eu vou fazer esse antecedente menos esse. É 2 menos 4 sobre 3 menos 6. E isso é igual ou a esse ou a esse. Vou igualar primeiro a esse. 2 terços. É igual. 2 menos 4 dá menos 2. E 3 menos 6 dá menos 3. Isso é igual a 2 terços. Então, quando eu divido 2 por 3, eu tenho uma dízima.
que é 0,6. E ele é positivo, porque eu estou dividindo menos por menos. E menos dividido por menos dá mais. É positivo. E 2 dividido por 3 também é 0,6 dízima, tá? E também é positivo, porque eu estou dividindo mais por mais, então dá mais. Então, esse dá mais e esse também dá mais. Então, quando eu realizo a diferença dos antecedentes, eu continuo com a mesma proporção. Agora eu vou fazer a diferença igualando a minha segunda razão. 2 menos 4, 3 menos 6, 2 menos 4 está para 3 menos 6, assim como 4 está para 6. Estou igualando agora a minha segunda razão. Aqui, ó, 2 menos 4 é menos 2. 3 menos 6 é menos 3. Isso é igual a 4 sobre 6. Dividindo menos por menos dá mais. 2 dividido por 3, dízima, 0,6. E 4 dividido por 6 é 0,6. Então, na propriedade D, eu posso fazer a diferença entre os antecedentes e consequentes sem alterar a minha proporção. Vou fazer o exemplo que está na página 134 do livro de vocês. Nesse caso aqui, o livro ele não trouxe um problema para a gente interpretar e montar. Ele já trouxe o sistema de equação montado. Então, é só a gente resolver. Vou colocar aqui o sistema. Olha. X está para 5, assim como y está para 3. E na minha segunda equação, x menos y é igual a 8. E ele pede para encontrar o valor de x e de y. Observe. Primeiro que aqui eu tenho na minha primeira equação uma proporção. Preciso resolver ela. Tenho na minha segunda uma equação que eu tenho uma subtração. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou utilizar a propriedade B, ou eu vou utilizar a propriedade D. Vamos analisar. Eu poderia utilizar aqui a propriedade B. Se eu fizer x menos 5, vai dar o que está aqui? Não. Aqui eu tenho x menos y. Então, eu não tenho uma subtração dos termos. Eu tenho uma subtração dos antecedentes. Porque se eu tivesse aqui o antecedente e o consequente, ó, se esse x estivesse aqui, ou se aqui fosse um 5, eu utilizaria a propriedade B. Só que aqui eu tenho a subtração dos dois antecedentes. Então, eu vou utilizar a propriedade D para resolver. Então, fica assim, eu vou pegar aqui na minha primeira equação, tá? Aqui, ó, na primeira equação, e com a propriedade D, eu vou arrumar para resolver. Então, vai ficar assim, ó, x menos y está para 5 menos 3. 5 menos 3. Assim como, aí a gente iguala. Ou tá para esse primeiro termo, a primeira razão, ou para a segunda razão. X está para 5, tá? Eu estou pegando a primeira razão. E agora eu vou resolver. Então, eu tenho aqui em cima x menos y. E a minha segunda equação diz que x menos y é igual a 8. Então, aonde tiver x menos y, eu vou substituir por 8. Então, aqui vai ficar assim, ó, x menos y, que é 8, sobre 5 menos 3, 2. Isso é igual a x sobre 5. Novamente, aqui eu vou utilizar a propriedade fundamental de uma proporção, onde eu multiplico os meios e os extremos sem alterar a minha igualdade. Então, isso aqui fica 8 vezes 5, 40, que é igual a 2 vezes x, 2x. Utilizando a transposição, 2x é igual a 40. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 40 dividido por 2. Logo, x é igual a 20. Agora, eu preciso encontrar quanto é y. Então, eu aqui na primeira equação arrumei, utilizei a propriedade e descobri que x é 20.
Então, eu vou voltar para a minha segunda equação, vou substituir, vou encontrar quanto é y. Então, aqui, ó, x é 20 menos y é igual a 8. Y está negativo, então vou preferir passar ele para o outro lado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Desse lado os números, 20 e o 8, que é positivo, vai vir negativo. E o y, que é negativo, vai vir positivo. Então, 20 menos 8 dá 12, que é igual a y. Utilizando transposição, y é igual a 12. Para finalizar, vamos falar sobre a propriedade proporções em produto. Na página 174 do livro de vocês, tá? Acompanhe aí a leitura. Seja A sobre B igual a C sobre D uma proporção, então A vezes C está para B sobre D, assim como o quadrado de A está para o quadrado de B. Ou A vezes C está para B sobre D, assim como o quadrado de C está para o quadrado de D. A frase seguinte vocês vão grifar. O produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado de cada consequente. Essa propriedade ela aparece com a propriedade C e D. Só que na propriedade C nós temos soma dos antecedentes e soma dos consequentes. Na propriedade D eu tenho a diferença dos antecedentes e a diferença dos consequentes. E aqui na propriedade eu vou ter o produto dos antecedentes e o produto dos consequentes. Então, utilizando a propriedade ela diz o seguinte, que eu posso multiplicar os meus antecedentes e posso multiplicar os meus consequentes. E isso vai ser igual ao quadrado dessa primeira razão ou ao quadrado dessa segunda razão. Então, ficaria assim, 2 vezes 4 sobre 3 vezes 6. E isso é igual ou ao quadrado desse ou ao quadrado desse. Vou fazer o quadrado desse. 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Veja, na adição e na subtração, eu somei os antecedentes, somei os consequentes e igualei a uma das razões. No produto, eu vou multiplicar os antecedentes, vou multiplicar os consequentes e vou igualar ao quadrado de uma das razões, tá? Então, isso aqui fica assim, 2 vezes 4, 8. 8 está para 3 vezes 6, 18. 8 está para 18, assim como 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 8 está para 18, assim como 4 está para 9. Então, quando eu faço a divisão de 8 para 18, eu tenho uma dízima 0,4. E se eu divido 4 para 9, também tenho uma dízima 0,4, sendo que o 4 é a parte que se repete. Então, eu multipliquei o antecedente pelo antecedente e o consequente pelo consequente. E igualei a essa razão ao quadrado. Se eu quiser igualar essa outra, também vale. Ó. Eu multiplico o antecedente pelo antecedente, 2 vezes 4. O consequente pelo consequente, 3 vezes 6. E isso vai ser igual a quadrado dessa segunda razão, que é 4 ao quadrado, 6 ao quadrado. 2 vezes 4, 8. 8 está para 3 vezes 6, 18. Assim como 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Então, 8 está para 18, assim como 16 está para 36. Se você divide 8 para 18, dá a dízima 0,4. E 16 dividido por 36 também dá a dízima 0,4. Vou fazer o exemplo para vocês entenderem melhor quando utilizar a propriedade O livro, na propriedade esse exemplo, ele também não trouxe um problema. Ele já trouxe o sistema de equações montado e nós vamos apenas resolver, tá? Então, ele colocou esse sistema. X está para 4, assim como y está para 3.
E embaixo ele disse que o produto de x por y é igual a 432. Então, para resolver, eu tenho aqui a minha primeira equação e a segunda equação. Sendo que aqui a primeira é uma proporção. E aqui na minha segunda eu tenho uma multiplicação. Então, se eu tenho uma multiplicação, utilizo a propriedade E. Vou fazer daquela mesma forma que eu já estava fazendo. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó, e vou resolver essa proporção, utilizando a propriedade E, porque eu quero uma multiplicação. Então, a propriedade E diz que eu multiplico os meus antecedentes, multiplico os meus consequentes e igualo ao quadrado de uma das razões. Então, eu vou fazer x vezes y, embaixo vai ser 4 vezes 3, x vezes y está para 4 vezes 3, assim como, aí eu vou fazer ou essa ao quadrado ou essa. Vou escolher essa aqui, tá? X ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, aqui vou continuar resolvendo. Ó, eu tenho x vezes y. Na minha segunda equação, x vezes y diz que esse x vezes y é 432. Então, aqui onde tem x vezes y, eu vou substituir por 432. Fica 432 dividido 4 vezes 3, 12. E isso é igual a x ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, é 4 vezes 4. Sobre 16. Nós vamos utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções. Então, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Isso aqui é 432 vezes 16, que é igual a 12 vezes x ao quadrado. 432 vezes 16 dá 6.912. 6.912, que é igual a 12x ao quadrado. Transpondo, eu tenho que 12x ao quadrado é igual a 6.912. Então, eu só troquei de lado. Esse que está multiplicando vai passar dividindo. Então, é 6.912 dividido por 12, que dá 576. X ao quadrado é igual a 576. Para tirar esse quadrado, então aqui eu tenho algo que está ao quadrado. Eu troco pela raiz. Então, para tirar esse ao quadrado aqui, eu vou passar a raiz em todo mundo. Vai ficar a raiz de x ao quadrado, que é igual a raiz de 576. Esse x com esse 2 aqui, ó, do x, essa potência anula com a radiciação, aqui fica só x. É igual, qual é a raiz de 576? Então, para encontrar a raiz, eu preciso fatorar. Vem aqui, ó, 576 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 17 dividido por 2 dá 8, sobra 1. Então, 576 dividido por 2 dá 288. Dividido por 2 dá 144. Dividido por 2 dá 72. Dividido por 2 dá 36. Dividido por 2 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, eu vou juntar de 2 em 2, já que a minha raiz é quadrada. Então, isso aqui é 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Para tirar esse 2 dessa raiz aqui, eu vou tirar esse 2, esse 2, esse 2, esse 2. Vai ficar só 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, x aqui é 24. Encontrei quem é x. Como eu já sei quanto vale x, eu vou voltar lá e vou substituir para encontrar quanto é y na segunda equação. Então, aqui eu tenho x é 24
24 vezes y é igual a 432. Se esse 24 está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, y é igual a 432 dividido por 24. E y vai ser igual a 18. Se vocês quiserem confirmar, basta substituir os valores nas duas equações. Como atividade para esse conteúdo das propriedades estruturais, vocês vão responder o exercício que estão nas páginas 177 e 178, as questões da 14 até a 19. Bons estudos e até a próxima aula!